estarei aqui. E se a dificuldade te enfrentar, eu estarei aqui. Eu não te rejeitei, filho, eu vou te abraçar. No seu pior momento, ao teu lado eu vou estar. Eu não te rejeitei, filho, eu vou te abraçar. No seu pior momento, ao teu lado eu vou estar. E eu estarei contigo. Eu sou o teu amigo. Eu sou a paz, a esperança, o teu bom pastor. Eu estarei contigo. Eu sou o teu amigo e nada vai nos separar. Minha graça te alcançou. Eu sou o teu Se a dificuldade enfrentar, eu estarei aqui. Eu não te rejeitei, filho, eu vou. Paz de Cristo Jesus a todos, né, que estão nos assistindo nesse podcast Bolsa de Mulher, né? Como sempre a gente diz bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente não sabe qual o período do dia que você vai poder sentar e assistir. Nós queremos agradecer a você que tem curtido, compartilhado, comentado e tem também se inscrevido no nosso canal. Agradecemos aqueles que têm enviado, inclusive, sugestões, né? A Josi aqui, como sempre, a Carol, o Maurício, né? Tá nos bastidores, mas vocês já conhecem, né? E eu sempre digo, Bolsa de Mulher também convida homens para participar, né? E nós não poderíamos, né, perder essa oportunidade que neste final de semana nós tivemos o nosso Congresso das Escolas Bíblicas, né? E então conosco o pastor Marcos, ele trabalha na Casa Publicadora das Assembleias de Deus, é carioca, né? E ele é palestrante, tem livros escritos, ele é um dos conferencistas da nossa casa também. Então, um privilégio ter recebido o irmão aqui na nossa igreja de Alvorada. E nós vamos conversar com o pastor Marcos, né? E ele já vai dar sua palavra de saudação também, sobre um assunto, pastor, que particularmente eu, né? Nunca ouvi eu num trabalho, num seminário sobre família, ou mesmo para mulheres, casais, nunca ouvi ninguém conversando ou debatendo sobre um assunto, gente, importantíssimo. Não sei se você já assistiu alguma vez. Adoção. E eu digo que Deus prepara todas as coisas, pastor. E em conversa com o pastor Eliezer, né, nós estávamos conversando e surgiu a pergunta se o senhor e a sua esposa têm filhos. E o senhor naquele momento disse que não tem filhos e que estão em processo de adoção. Isso. Então, pastor Marcos, a paz do Senhor, né? Que Deus lhe abençoe, é um privilégio lhe ter aqui. Então, eu gostaria então que o senhor pode, né, se apresentar, o nome da sua esposa e como se o irmão chegou, né, a essa conclusão juntamente com a sua esposa sobre a adoção. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, as queridas irmãs que aqui estão também, eu quero agradecer a oportunidade por essa oportunidade tão boa e tão bonita, digo bonita, de poder estar tratando de um assunto que muitos vivem de maneira silenciosa, mas não tratam, às vezes, de maneira aberta, por falta de oportunidade ou até por uma certa discrição, né? E minha esposa e eu, irmã Gilmara, vamos fazer esse ano 20 anos de casados, né? 20 anos de casamento. E
por questão de saúde, sobretudo a doença da mulher, né? Esqueci, não me recordo agora, endometriose. Endometriose, exatamente, endometriose. E a partir dali isso foi se agravando um pouco e minha esposa passou a ter a dificuldade de ter filhos. E além disso, né, enquanto ela cuidava da mãe, nós cuidávamos da minha sogra, que foi acometida por um câncer, a minha esposa também foi acometida por um câncer de mama. E a partir daí precisou fazer o tratamento de retirar uma das mamas e fazer o tratamento oncológico normal durante 5 prolongados anos. E também não teríamos aí qualquer possibilidade, por questão hormonal também, pelo menos no processo do protocolo, do ponto de vista até de saúde, tentar gravidez, porque o rebote do câncer poderia voltar a uma série de circunstâncias, né? E essa questão, na perspectiva cristã, e sobretudo nós que somos pentecostais, assembleanos, né? Eu e ela tivemos promessas de Deus, tivemos profecias, uma série de questões, e que a gente sempre fica aguardando na presença do Senhor, como aguardamos até os dias de hoje, mas, claro, com muito sofrimento, né? O sofrimento silencioso é muito profundo. A gente sabe que o ser mãe é algo colocado por Deus, né? Chega um dado momento quando a mulher sobretudo, começa a ver irmãs, colegas de tudo, tendo também filhos e filhas, e etc. Nasce o desejo, isso vai aflorando, e é muito comum. E o homem, no caso a gente tenta reprogramar essa questão. E aí chegamos debaixo de oração, orando ao Senhor, buscando ao Senhor, chegamos à conclusão que era a hora de iniciar um processo de adoção, né? Porque até do ponto de vista bíblico, né, nós somos adotados por Deus em Cristo Jesus. O Espírito Santo diz que, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo testifica com o nosso que somos filhos de Deus, e isso é por meio da adoção. Então, do ponto de vista bíblico, o crente em Jesus, ele já tem essa posição doutrinária, teológica da adoção, porque Deus fez isso por meio de Jesus conosco. E o que é preciso para adotar? É amar. É simplesmente amar. Por meio do amor, você escolhe amar uma pessoa que não veio de você biologicamente, mas que nasce do encontro de afeto. Por isso que tem muitas pessoas que dizem que no processo de adoção não são os pais que escolhem, mas a criança que escolhe, num olhar, num momento, e aquilo ali acontece, né? Então é gestado, é uma gestação que você faz desde o momento que começa até o momento que se termina o processo. E quando se dá esse processo que vocês, né, começaram da adoção, quais foram os primeiros passos para isso? Os primeiros passos nossos, o primeiro se deu, por incrível que pareça, é longo para se tomar uma decisão dessa. A gente chegou a ensaiar uma ida ao fórum uns 3 anos. E fomos ao fórum, ouvimos a palestra de psicólogas, né? E num dado momento veio um misto de indignação. Por que de indignação? Eu até brinquei com colegas, né, do nosso trabalho, que eu senti ali um desrespeito profundo com o sentimento materno da mulher. E aquilo que a gente estava conversando anteriormente. O fórum, ele trata a adoção sempre do ponto de vista da criança, nunca dos pais. E geralmente quem vai buscar a adoção, geralmente é porque não tem filhos, por algum motivo. Sim. Outros também, não aparece só esse motivo, há outros motivos, mas
Muitos chegam ali porque tentou de tudo e não tem filhos. E isso, daí a importância do curso, né? Antes de você começar o processo em si, tem um processo do curso. Nós estamos no processo do curso, iniciando o curso, fazendo o curso, para ter esse processo bem sedimentado. Embora que a partir daí a gente já leu muito, minha esposa assistiu muitos vídeos, muitos livros, porque não tem muitos livros, mas pessoas especializadas já nessa área há anos, né? E o primeiro caminho é esse, encontrar dentro de um fórum, de uma vara da infância e da juventude, eles vão te dar todo o caminho para você se dirigir a uma instituição que ministra esse curso lá no Rio de Janeiro. A gente está iniciando esse curso por uma instituição muito famosa chamada Quintal de Ana, que faz um Quintal de Ana, né? Ana, já por causa da... E justamente é um trabalho belíssimo, e você tem uma série de jornada ali para trabalhar todas as questões da adoção, que são complexas. Não é romântico no início, né? E tem algumas questões que a gente pode aprofundar aqui. Sim, mas esse curso, todo esse processo que é feito, também na realidade seria para o casal ter a certeza de que realmente quer adotar, qual é a faixa etária, né? Porque uma das coisas que nós estamos falando é a idade do casal que vai para adotar também, né? Isso. Então, é claro, normalmente se quer as crianças pequenas, né? Bebês, crianças pequenas, né? E tem também aquela questão de que muitos vão ficando para trás e vão já entrando na adolescência sem ter sido adotados, né? E essa faixa etária é bem mais difícil. O irmão vê dessa forma, assim, que esse curso e muitas vezes até a demora no processo da adoção seria para os pais pensarem e repensar também a faixa etária que eles querem? Com certeza. A ideia do curso é justamente conscientizar os pais a pensarem e definir. Geralmente quem já vai para o curso já quer adotar de fato. Só que ali ele vai tomar conhecimento de informações que ele não tinha. Então, por exemplo, que isso foi muito, até um pouco tempo atrás, minha esposa e eu falávamos um pouco sobre crianças pequenas, bebezinhos recém-nascidos, só que tem uma implicação. Há casos que é pelo menos, às vezes, 8 anos que isso dura. Porque é muito difícil adotar um bebezinho, 6 meses. Então, se os pais têm, por exemplo, acima de 40 anos, né? Esse bebê, quando tiver com 10 anos, vai estar com 50. Outro vai estar com 55. Então, como é que é essa questão de saúde? Como é a questão da casa? Outra coisa que é fundamental, quando se adota, a partir do momento que você começa, você precisa já começando a preparar o enxoval aos poucos de maneira neutra, porque você não sabe se vai ser masculino, feminino. Você vai escolher, vai colocar ali, a etc. preferência, digamos assim. Mas chega um momento que causa surpresas também. Tem uma disponibilidade, você vai lá e conhece. Então, tudo isso precisa ser muito bem pensado e muito bem estudado. Então, se você está acima, no caso, eu tenho 41 anos, minha esposa tem 47, e a gente chegou no consenso que é melhor a gente tentar aí numa segunda infância, entre 5, 8, uma referência, né? Porque a gente já projeta lá na frente, né? Outros, tem uma pregadora famosa que recentemente ela publicou isso, achei muito legal, pastora Helena Raquel, isso é público. Ela adotou uma adolescente, né? Está uma moça lindo, né? jovem, né? Ela com o esposo também na luta, né? Por razões assim que ainda não é público, mas você vê claramente que ela adotou, publicou, já está na família, e é uma adolescente. Você vê que é uma família de Deus. E outro ponto que também é importante,
há pessoas no nosso contexto, eu acho que também não só no nosso contexto, como em outros, né? Em outros contextos, que às vezes tem medo de adotar, né? A gente estava falando aqui. Sim, exato. Sente dificuldades de adotar porque não é da genética. Que eu não sei. Eu já ouvi até pessoas dizendo assim, é que na verdade o filho não é teu, né? Então tem essa mentalidade assim de que adotou, mas não é bem. E aí não há isso é até somente uma falta de informação, porque embora a gente saiba que tem a questão de traços genéticos, essas questões todas, mas, sobretudo, o que determina muitas vezes o comportamento é o ambiente também. Esse encontro da carga genética, biológica que nós temos com o ambiente. E quantos filhos biologicamente legítimos, né? Digamos assim, não tiveram escolhas problemáticas? Pode acontecer com o adotado? Pode acontecer com o adotado, mas não é porque ele é adotado. Há vários outros fatores, né? Exatamente. Há os fatores do ambiente, há os fatores. Então, é porque sai notícias, às vezes, né? Por exemplo, no meio teológico, teve uma coisa na época que ficou muito, assim, que a gente se escandalizou muito. Houve no meio teológico um grande teólogo chamado Robson Cavalcante, que ele era da Igreja Anglicana de Pernambuco. Ele foi assassinado por um filho adotivo. O filho adotivo se envolveu com drogas. Num dado momento ali, isso foi notícia pública, e em dadas circunstâncias esfaqueou o pai. E esse teólogo faleceu. Foi uma surpresa, assim. Mas foi porque ele era adotado? Não, foi porque ele estava envolvido com drogas. Quantos filhos biológicos fazem isso, né? Exatamente, não é? Porque isso não é o contexto do momento, a escolha que a pessoa fez. Erradas, né? E à medida que o adotado tem exemplos de adotados, né, que tem essa dificuldade, que faz esse tipo de comportamento, o exemplo de milhares de exemplos do contrário é muito maior. Exato. É o encontro daquele que ama, daquele que adota como pai, daquele que realmente se encanta e é um amor voluntário, decidido. São os milhares. O filho realmente entender assim, a minha história foi diferente de como eu cheguei nessa família, mas eu faço parte dessa família. Exatamente. E acho que a mãe vai lembrar, eu tive uma colega na escola, assim, do jardim até o ensino médio, e ela era adotada. Mas ninguém dizia que era adotada, porque até fisicamente ela era parecida com os pais. Era uma coisa assim, impressionante. Que tu olhava assim, ninguém... Porque até o rosto chegou a ficar parecido, assim, sabe? E é uma pessoa que, graças a Deus, encontrou uma família. Hoje é uma grande profissional e é alguém que precisava ser amado, encontrou alguém que queria amar, né? E antes a gente estava conversando um pouquinho aqui, já indiquei para o pastor Marcelo, vou indicar para vocês também, um filme cristão chamado Som da Esperança, que ele até trata de algo que é a rede de apoio, né? Que é algo que é necessário para tudo na vida, né? Até quando vai ter a pessoa está gestando e tem um filho, a gente sempre comenta da rede de apoio. Sim. E na adoção da mesma forma. Então esse filme mostra uma igreja que pegou esse tema da adoção para si. Então ali várias famílias começaram a adotar e passar pelas alegrias e dificuldades juntos. Então tinha uma mãe que chegava para outra mãe e dizia: lá em casa tá assim, assim, assim. E outra dizia: lá tá de outro jeito. O que tu tá fazendo? Sabe? E ali eles iam se ajudando. E muitas vezes o que acontece nesse tema da adoção era isso que a gente estava comentando, que é muito mais comentários negativos, né? Do que de alguém de repente chegar e dizer: se isso tá no teu coração, vamos orar sobre isso, né? Estamos aqui juntos, vamos pesquisar juntos, vamos orar juntos. E algo que eu noto, que acaba sendo triste, que às vezes lá no mundo as pessoas estão mais ativas nesse sentido, falam mais sobre adoção, pensam mais em adoção, buscam informações.
E como o pastor Marcelo falou no início, né, nós já fomos adotados Sim. por Deus. Então esse tem que ser um tema realmente que a gente pode se sentir mais tranquilo de falar, porque nós já passamos por isso, de certa forma, né? Para nós que somos cristãos e pentecostais, qual é uma das questões cruciais nessa situação? Há no nosso meio uma ideia de que para a gente adotar ou fazer qualquer tipo de adoção, a gente tem que ouvir Deus falar conosco. É claro que a gente tem que ouvir Deus falar conosco. Só que Deus fala por meio da sua palavra. Deus fala por meio de profecia, por meio de visões, revelações. Agora, se você me perguntasse qual é a base bíblica para a adoção, do ponto de vista bíblico, a única coisa que você precisa é amar. E daí você já tem a autorização de Deus para fazer. Se ambos concordam, se ambos querem compartilhar esse amor para alguém que não tem, é bíblico. Desde que, claro, busca a Deus em oração, como tudo que nós fazemos, inclusive adotar, gerar uma criança de maneira afetiva, sempre vamos buscar a direção de Deus nesse sentido. Agora, você não precisa ouvir anjos. É verdade. Entendeu? Você não precisa ouvir questões, fazer como que amar é a mesma coisa, ajudar alguém. Eu não preciso ouvir de Deus um anjo falar comigo que eu tenho que matar a fome de alguém. Sendo que o texto bíblico já diz, e só é preciso isso. Adotar só é preciso amar. E sim, se houver, e eu não tenho dúvida, se houver alguma coisa que o inimigo venha tentar fazer qualquer coisa para atrapalhar, colocar armadilha, Deus é Deus de discernimento, de discernir as nossas vidas e mostrar. Uma questão que eu queria perguntar para o pastor, já ouvi falar que na questão do processo da adoção, se coloca a opção se quer adotar uma criança, mas tem a questão dos irmãos, né? É outra questão que precisa pensar. Exato, porque muitas crianças que estão na fila de adoção normalmente têm irmãos, né? E o que eu já ouvi relatos é de que eles preferem deixar as crianças juntas. Sim. Então eles optam, se a pessoa quer escolher uma criança, pode ser que demore um pouquinho mais o processo, Sim. porque os que têm irmãos, talvez, Sim. né? E qual foi a opção do pastor nessa questão? Do ponto de vista bíblico, e eu conversando e alinhado com a minha esposa, é aquela questão que falamos antes. O fórum vai pensar sempre no bem-estar da criança. E para o bem-estar da criança é melhor ela estar num orfanato com um irmão do que numa casa separada. E do ponto de vista bíblico cristão, será que é bíblico você separar irmãos? É de cortar o coração. Não é bíblico. Eu falo aqui, não é bíblico e Jesus não faria isso. Então, nós não podemos fazer. Eu, nesse ponto, sou radical. Né? Se vier com 2, 3, se é aquilo que a gente pega, ou então não pega. Porque não faz sentido. Total. Agora, é essa questão. O curso é valioso por causa disso. Explica tudo isso. Ele traz essas questões, porque isso já tem, no momento que você vai habilitar, você já tem que ter resolvido essas questões. Já tem que ter resolvido. Entendeu? Se for com irmãos. E depois, quando adota e vem um filho, como é que vai tratar isso? Tem que estar preparado sobre essas questões. Outra coisa, você vai contar para essa criança naturalmente, é sempre importante contar que é adotado e cercar a família e não falar para os terceiros, é filho adotado. Não, é meu filho. Meu filho. Até porque sempre houve na nossa mentalidade, desde criança, a questão de como que se quem é adotado é menos amor ou é diferente, né? Entre irmãos mesmo, tu é adotado, foi achado no lixo, como uma implicação, uma implicância. Mas, querendo ou não, e quem ouve isso e entende isso como, né? Quer dizer que o amor é diferente, então, por isso que o ponto-chave que o pastor falou e que eu creio que isso é o amor. É o amor. Constranger essa criança com amor a ponto de que ela ouviu que é adotado, mas não tem problema. O que eu tenho dentro da minha casa, do meu pai e da minha mãe, é amor, que é indiferente se eu sou adotado ou não. Esse amor preenche essa criança. Deliberado. Ele que decidiu e foi.
E por isso que você não tem como controlar o que os outros pensam. A sociedade sempre vai fazer isso, vai dizer que é um adotado, bastardo e tal. Agora, se você prepara essa criança em casa, se não há mentira, se não há qualquer manipulação de informação, e é tudo feito debaixo de luz e de verdade e de amor, essa criança vai olhar para essas coisas e vai chegar. Não vai ser um eu vi dentro dessas nossas buscas, eu vi uma senhora que é do Rio Grande, parece que é do Rio Grande do Sul. Eu não me recordo agora o nome dela, mas ela explicando a conversa que teve com a filha e a preparando para a escola. E como que a filha na escola se impunha. E não dava nem permissão, nem permitia qualquer tipo desse. Por quê? Porque era bem resolvido. Era convicta, de casa. né? Sabia a identidade dela, Sabia a né? identidade Exato. dela. Então é o ambiente, é a forma, né? De falar a verdade e de dizer o porquê e foi gestado porque uma coisa que eu não esqueci, como tem 9 meses do ponto de vista biológico, quando você começa um curso, começa a gestação. Exatamente. Porque Você a mente vai se preparando tudo, né? Você faz diário, aí tem os métodos que a gente aprende. Isso eu já conversei também com a minha esposa. Fazer diário de cada semana, porque às vezes nas festinhas de pais tem as fotos, né? Você não vai ter fotos ali do momento, mas se você vai preparando o diário, aí ela, criança ainda, vai levar para a escola aquele diário mostrando o que os pais falaram, porque você está esperando, você está na expectativa. Nossa, isso, você forte aprende tudo isso, na formação, porque ela vai chegar lá e falar, olha o que meus pais estão me gestaram aqui e escreveram sobre mim. E falar, olha, estou te esperando, estou preparando isso aqui, bonitinho. estou fazendo. Nossa, Isso é poderoso. forte. Isso é poderoso. Mas eu acompanho uma cantora cristã que ela é americana e ela e o marido adotaram um menino da Tailândia. E daí foi muito bonitinho porque eles já fizeram toda a preparação e tal, já sabiam quem que seria o menino. E quando foi aniversário dele de 1 ano, eles ainda não estavam com a criança, mas eles em casa fizeram uma festinha. Fizeram um bolinho, botaram o nome que eles iam dar, sabe? E fizeram, é 1 aninho do fulano. E daí, depois, quando eles foram lá buscar ele, eles fizeram todo um preparativo, assim, de aviãozinho, meio que pra contar assim, a gente foi lá buscar você. Enfim, pra contar toda essa história da adoção desde pequeno, desde bem pequenininho, com umas mensagenzinhas, tipo, você nasceu no nosso coração, ou coisas assim, sabe? Então, é muito bonitinho, porque exatamente... Você faz de memória. Ele ainda não estava com eles, mas eles já comemoraram o 1º aninho, então são coisas assim. Sim, e é claro que a gente crê nos propósitos, né? Propósitos de Deus. Sim. Né? Porque a gente, né, sendo crente, né? Que as pessoas, mas os irmãos não oraram, né? Porque Deus pode fazer um milagre, Deus pode ter filhos, pode ter tantos tratamentos, mas eu acredito que tudo está dentro de um propósito, né? O Senhor... Então, eu acredito que você aí, né? O Maurício já deu a plaquinha lá para nós. Infelizmente, né? Mas, pastor Marcelo, assim, minha gratidão alegria por minha ter aceito conversar com a gente, né? Um assunto que eu acredito que vocês amaram, né? E que vocês vão curtir, compartilhar, comentar. Quem sabe você conheça alguém, casais, né, que não têm filhos, e quem sabe até tem pensado em adotar, mas fica naquelas questões que nós conversamos, alguns medos, né, muitas vezes histórias mal contadas, enfim, mas nós cremos nos propósitos do Senhor para a nossa vida, para a vida dessas crianças que estão esperando também ser adotadas. Então, pastor Marcelo, minha gratidão, alegria, ao gratidão irmão, minha. nossa Foi muito gratidão precioso. a Josi, a Carol, Maurício, que Deus abençoe a cada um e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.